Se você está pensando em estudar para concurso, se você quer trabalhar no serviço público, se você tem alguma carreira dos sonhos, provavelmente você já deve ter se perguntado se você deveria começar a estudar logo antes mesmo do edital abrir. Bom, esse vídeo é para você que está nessa dúvida ou se está naquele momento de inércia precisando daquela motivação para começar a estudar. Então, nesse vídeo eu vou compartilhar com vocês 5 motivos pelos quais você deveria começar a estudar agora. Eu sou a Letícia, eu sou professora da equipe do Sobre Meio Ambiente, uma plataforma totalmente voltada para a preparação para concursos da área ambiental. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre essa dúvida que muita gente tem, se vale a pena mesmo começar a estudar antes mesmo do edital abrir e do conteúdo ser divulgado. Bom, gente, spoiler do vídeo. Sim, vale totalmente a pena começar a estudar antes, só tem vantagens. Vou trazer um exemplo bem fresquinho para vocês. Concurso do IBAMA, agora, 2021-2022. A prova foi em janeiro e o edital saiu em dezembro de 2021. E o conteúdo foi exatamente igual ao concurso anterior de 2013, ou seja, um concurso de 8 anos antes. E que também foi muito parecido com o concurso de 2008, ou seja, um concurso de 13 anos antes desse. Então, claro que quem começou a estudar para o concurso do IBAMA antes mesmo do edital abrir em dezembro, conseguiu se preparar com muito mais tempo baseado no conteúdo que foi exatamente igual aos outros editais. Então, vamos lá para esses 5 motivos que eu vou compartilhar com vocês hoje e eu espero que quando vocês terminarem esse vídeo, vocês estejam convencidos que quanto antes vocês começarem a estudar, melhor. Bom, motivo número 1. A primeira vantagem, gente, e a vantagem mais óbvia, é que quanto antes você começa a estudar, aumenta a possibilidade de que até a data da prova você vai ter conseguido estudar muito mais conteúdos e até que você consiga, como a gente fala, fechar o edital. Ou seja, ir para a prova tendo realmente estudado todo o conteúdo que está sendo pedido. Não é incomum, gente, que pessoas que começam a estudar quando o edital é publicado não consigam fechar o edital, não consigam estudar todo o conteúdo. Tenham que escolher qual conteúdo vai estudar e qual conteúdo vai ter que ser deixado de lado. Então, quanto antes você começa a estudar, aumenta, claro, a possibilidade de que você vai conseguir efetivamente ver todos os conteúdos. E quando a gente fala de concursos da área ambiental, é muito comum que esses editais sejam muito grandes. Além daquelas matérias, vamos dizer assim, matérias básicas, né, de concurso, direito administrativo, direito constitucional, língua portuguesa, os conteúdos específicos da área ambiental são extensos, às vezes englobam várias áreas de conhecimento diferentes e muitas vezes do tempo que o edital é publicado até a data da prova, fica realmente muito apertado para estudar tudo e os candidatos têm que escolher ali que área que vão estudar e que conteúdos vão acabar ficando de fora. Então, se você começa a estudar com antecedência, aumenta, obviamente, muito a possibilidade de que você vai conseguir estudar todos esses conteúdos. E outra coisa, né? Às vezes, quando o edital é publicado, se tiver alguma alteração, algum conteúdo que você não tinha estudado com base no edital anterior, você vai ter tempo de se dedicar com calma a esse conteúdo, aquelas disciplinas mais específicas que você não estava esperando, ou mesmo que você já tenha um pouquinho mais de dificuldade. Então, motivo número 2, segunda vantagem de você começar a estudar com antecedência, é que você tem mais tempo para efetivamente consolidar o conhecimento, ou seja, deixar realmente gravado na sua memória com uma compreensão muito mais aprofundada daquilo que você está estudando. Por quê? Porque você tem tempo de fazer revisões, de fazer resumos, de resolver muitas questões e de estudar com mais profundidade mesmo os assuntos. Então, aquelas questões mais básicas, aquelas questões que às vezes um iniciante, a pessoa que não teve muito tempo de estudar, vai errar, vão ser questões que você não vai errar, que você já vai estar dominando aquele conteúdo efetivamente vai estar consolidado na sua cabeça. Sabe aquela parte da disciplina que você se garante? Você olha aquela questão, nossa, você já fez tantas questões daquela que na hora da prova, nem se você ficar nervoso, você não vai errar aquela questão. Então, essa é a segunda grande vantagem, né? Você estudar com mais profundidade, ter aquele conhecimento realmente consolidado na hora de resolver as questões na sua prova.
Motivo número 3, a terceira vantagem que você que vai estudar com antecedência vai ter é que você tem tempo para se adaptar a uma rotina de estudos. Gente, estudar não é fácil, a maioria das pessoas vai levar aí alguns dias, algumas semanas para conseguir se adaptar a ter aquelas horas de estudo no seu cotidiano, no seu dia a dia. A gente começa não conseguindo se concentrar muito bem por muitas horas e isso com o tempo vai aumentando, né? Conforme a gente vai se acostumando a estudar, o nosso cérebro consegue voltar a ter essa capacidade, né, de ficar ali muitas horas focado, e isso é só o tempo. Quanto antes a gente começa, mais tempo a gente tem para fazer essa adaptação. E outro aspecto muito importante ainda dentro desse motivo número 3 é que a gente precisa se autoconhecer nos nossos estudos. Não existe só uma forma certa de estudar. Cada um se adapta melhor a uma metodologia. Então, ao longo do tempo, você vai se conhecendo e você vai entendendo o que funciona melhor para você dentro da sua rotina de estudos. Então, quanto antes você começa, você tem esse tempo aí de adaptação, de testar, isso aqui não deu muito certo, essa hora é melhor para eu estudar, eu consigo estudar tantas horas seguidas. Você vai percebendo como que o seu foco vai melhorando, como que você vai conseguir ficar concentrado por mais tempo. Beleza? Quarto motivo, quarta vantagem, gente, essa é muito boa. Quanto antes você começa a estudar, você consegue ter uma rotina de estudos mais leve. O seu processo de estudo até a sua aprovação, vocês vão ver, vai ser muito mais leve. Por quê? Quanto mais antecedência você tem, você pode ter uma rotina mais suave de estudos, menos horas por dia, você pode guardar o seu final de semana, ou pelo menos um dia do final de semana. Quando o edital é publicado, com pouco tempo para a data da prova, isso exige que a gente estude muito mais horas por dia, exige um sacrifício, um esforço muito maior. E muita gente, a maioria das pessoas, né, gente, não vai ter como se dedicar a quantidade de horas suficiente para dar tempo de estudar todos os conteúdos até a data da prova, a partir de quando o edital abre, né? A maioria das pessoas trabalha, às vezes tem filhos, tem outros afazeres, outros compromissos que fazem com que o tempo de estudo diário tenha um determinado limite, né? E que quando você estuda com antecedência, você pode estudar uma quantidade menor de horas por dia, porque quando o edital abrir, aí sim, aí você aumenta, intensifica os seus estudos, mas você já vai ter toda aquela bagagem acumulada que vai fazer com que você não precise, né, por exemplo, abdicar de um trabalho que você tenha, ou virar madrugadas estudando, porque você já vai ter acumulado uma quantidade muito grande de horas de estudo antes mesmo do edital abrir. Bom, e para finalizar, o quinto motivo, não menos importante, a quinta vantagem, é que quando você começa a estudar com antecedência, você tem tempo de fazer outros concursos ao longo do caminho, outras provas. A gente pode falar em, por exemplo, concursos teste, ou seja, abriu lá um concurso, pode nem ser o concurso que você gostaria, né, mas que você vai usar ele como um simulado para você se testar, para você testar aquele ambiente de prova, né, ir lá fazer o concurso, ficar aquelas horas todas concentrado, isso já vai te preparando, né, te deixando muito mais confiante para quando efetivamente chegar a prova, que é da carreira dos seus sonhos, você chegar no dia muito mais tranquilo, menos ansioso, menos nervoso com todos aqueles trâmites que envolvem o dia de prova. E a outra coisa é que ao longo desse percurso, algumas pessoas optam por fazer concursos que a gente chama de concursos escada. Ou seja, vamos dizer que você tem um objetivo lá de um determinado concurso lá do topo da carreira, mas que ao longo desse tempo você vai passar em outros concursos antes. E isso vai te garantir uma estabilidade financeira, né? Você vai ficar ali mais tranquilo para você poder seguir estudando até você conseguir a vaga no concurso que efetivamente é o concurso, vamos dizer aí, o seu objetivo final. Beleza? Então, gente, esses foram os 5 motivos para você ficar convencido de que vale muito a pena começar a estudar antes mesmo do edital abrir. Então, se esses motivos, se essas vantagens te convenceram, comenta aqui embaixo, conta pra gente. Se você já está estudando antes do edital abrir, conta pra gente qual que é a carreira dos seus sonhos, como é que a gente pode te ajudar nessa trajetória. Continue acompanhando o canal do Sobre Meio Ambiente, essa plataforma voltada para ajudar você a conquistar a sua carreira dos sonhos na área ambiental. Até a próxima!